heavy workload, hardly any private life, lots of responsibility, always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Esculape Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Esculape Academy. Boa noite, bem-vindos ao Digital Dialogue, Desafios de Hidrocefalia no século XXI, Módulo 1, Casos complicados tratado com PROGAV 2.0. Eu sou Flávio Oli, gerente de unidade de negócio da Esculape para o Brasil, e em nome da B. Braun e da Academia Esculape, agradeço pela disponibilidade dos especialistas que irão compartilhar conhecimento conosco esta noite. Gostaria de apresentar, primeiramente, o professor Dr. Sérgio Cavalheiro, professor titular da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina e da Universidade Unifesp, orientador do curso de pós-graduação de Neurocirurgia e Neurologia, também da Unifesp, assistente estrangeiro da Universidade Almarcé, chefe do Serviço Neuro-Oncológico Pediátrico do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, chefe do Serviço de Neurocirurgia Perinatal do Hospital Maternidade Santa Joana e diretor científico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Convido também o professor Dr. Paulo Ronaldo, membro titular da SPN, ABNC e SPN e mestre em Neurocirurgia pela Unifesp, supervisor da Residência Médica em Neurocirurgia do Hospital Geral de Goiânia, neurocirurgião pediátrico do Hospital da Criança, também em Goiânia, e professor da Faculdade de Medicina, UFG. E, por último, o Dr. Antônio Belas, chefe do Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente e da Fiocruz. Nossos espectadores poderão enviar perguntas via chat durante toda a apresentação. Em função do tempo, apenas algumas delas serão respondidas ao vivo, ao final da nossa live. As demais terão suas respostas enviadas por e-mail oportunamente. Ao término desta transmissão, pedimos gentilmente que respondam uma rápida pesquisa de satisfação. Vale destacar que, em breve, disponibilizaremos a gravação desta live por e-mail para todos os inscritos no nosso canal da B. Braun no YouTube.
Dessa forma, gostaria de desejar um excelente evento a todos e obrigado a todos os envolvidos na organização deste evento. Dr. Sérgio, a palavra é do senhor. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso diálogo digital, hoje versando sobre os desafios da hidrocefalia no século XXI. Antes de começar, eu gostaria de agradecer à Academia Esculap por essa oportunidade. E nós vamos contar com dois professores convidados, Dr. Antônio Belas, Dr. Paulo Ronaldos, do Rio de Janeiro, de Goiânia. É um grande prazer tê-los aqui conosco, companheiros da neurocirurgia pediátrica. E nós vamos tentar fazer esse nosso diálogo de uma forma bastante assim, tranquila, bastante informal, onde você, nosso neuronauta, irá participar. Nós temos algumas perguntas que teremos imenso prazer em tentar responder e compartilhar essas respostas com vocês. Tá? Então, começando a nossa apresentação aqui, nós vivemos agora numa era espacial. Graças a Deus voltamos para uma era espacial. O nosso vírus que está nos assolando incentiva isso. Nós temos que tentar sair do nosso planeta, da Terra aqui, porque a situação está um pouco complicada. E todo esse desenvolvimento para que nós conseguimos ir para o espaço, nós ainda estamos engatinhando com o desenvolvimento do tratamento da hidrocefalia, né? Então, se nós traçarmos um paralelo, aqui vocês estão vendo a primeira nave colocada em órbita, o satélite Sputnik, lançado pela Rússia, né? E depois ele foi lançado em 1957, exatamente no mesmo período em que se começou a usar as válvulas de derivações ventrículo-peritoneais. Tá? Então, nós temos 63 anos de evolução espacial e 63 anos dedicado à colocação de derivações ventrículo-peritoneais, ventrículos atriais, derivações ventriculares. A grande verdade é que, infelizmente, nós não fizemos esse mesmo desenvolvimento, uma vez que eles já controlam a gravidade espacial, mas nós não conseguimos controlar os efeitos gravitacionais do cérebro quando nós colocamos uma válvula, né? Talvez porque nós ainda não entendemos assim, a anatomia do sistema ventricular, né? Por que será que o nosso ventrículo tem esse aspecto tridimensional? Por que será que nós temos uma pequena abertura entre o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, uma menor ainda entre o terceiro ventrículo, o aqueduto, a saída pelos buracos de Luschke e Magendie? Isso nós ainda não entendemos exatamente o porquê dessa anatomia. Por que isso não é uma coisa redonda ou uma coisa quadrada? Talvez isso esteja relacionado com a dinâmica cerebral. Mas qual que é a importância da hidrocefalia no cenário hoje em dia? Nós sabemos que nos Estados Unidos e no Canadá nascem por ano, a cada 1.000 nascidos vivos, 68 pacientes com hidrocefalia. Esse número dobra ou triplica na África e nos países da América Latina, nos países subdesenvolvidos. Então, nós temos uma incidência bastante alta de hidrocefalia e diferentes causas, traumas, hemorragias, infecções, prematuridades congênitas e outras causas que nós podemos citar. E o custo disso é em torno de $1 bilhão por ano. É muito dinheiro gasto com hidrocefalia. A grande verdade é que existem instituições que ajudam essas crianças ao redor do mundo, e eu gosto muito desse folder de uma aula de 2005 na Alemanha, já há 15 anos, e o que chama atenção é que nós ainda conseguimos ver crianças com cabeças assim, cabeças grandes, essa desproporção, mas nós conseguimos ver jogadores de futebol, como vocês estão vendo aqui, o Ronaldinho, do Real Madrid. O Real Madrid era um dos grandes doadores para campanhas de incentivo ao tratamento da hidrocefalia. Isso é uma moda que precisa pegar, nós precisamos de recursos para desenvolvimento, precisamos de recursos para tratar essas crianças com hidrocefalia. E às vezes me perguntam, qual é a melhor válvula? Qual a válvula que o senhor usa? Praticamente não existe a melhor válvula. Acho que cada válvula depende de paciente para paciente, né? Esse foi um estudo feito por Benjamin Worf, lá dos Estados Unidos, estudando pacientes da África,
e que ele mostrou que praticamente não havia diferença nenhuma entre você colocar uma válvula sofisticada e uma válvula tradicional. O importante é que, mesmo sendo uma válvula sofisticada ou uma tradicional, é importante que ela continue funcionando durante a vida. E isso nem sempre é comum. Por quê? Porque nós temos hoje, como isso não funciona tão bem como nós imaginamos, nós temos um número enorme de válvulas. Essa é a minha coleção particular de válvulas que eu tirei de pacientes ao longo dos anos. Então, você tem válvulas de todos os tipos. Uma válvula bastante antiga, a válvula de Holter, que você válvula que às vezes é implantada durante 20, 30 anos no paciente, então acabou sendo de uso. A verdade é que não existe uma válvula ainda ideal, né? E praticamente essas válvulas, elas seguem 4 padrões da sua forma de constituição. Ou elas são em fenda, bico de pato, diafragma, mola e bola, mas elas não fogem desses 4 padrões, né? Na tentativa de quê? Prevenir o quê? O que acontece quando eu coloco uma válvula num paciente? Esses ventrículos ficam pequenos. A grande maioria, 64% dos pacientes, evolui com o ventrículo em fenda, o ventrículo pequeno. Esse ventrículo pequeno pode predispor ao seu entupimento. Note que apenas em torno de 9% dos pacientes, eles continuam com o ventrículo tamanho normal. Então, a válvula acaba invariavelmente diminuindo o tamanho do ventrículo e é como se eu estivesse tirando gasolina do tanque do Mustang. Isso se fazia muito antigamente, hoje já é mais difícil você tirar gasolina do carro, mas você tem aquele efeito gravitacional. A partir do momento que você tem uma coluna de água, ela continua puxando o líquido ali do cérebro e você vai ter um ventrículo pequeno, tá? E 11% em torno desses pacientes que têm o ventrículo pequeno, eles vão apresentar, então, problemas com a válvula, vão apresentar sintomas desse slit ventrículo, desse ventrículo pequeno. Então, todo desenvolvimento das válvulas se deve a tentar evitar esse efeito gravitacional, e vocês vão ver, nós vamos apresentar vários casos desse problema durante nosso diálogo digital de hoje, e vamos também discutir com vocês vão poder opinar através de um quiz, respondendo qual a sua opinião. E pensando nisso, pensando nesse problema, esse cientista, esse engenheiro que convive muito nos congressos sobre neurocirurgia pediátrica, o Mitka, podemos chamar que ele é um gênio, ele já desenvolveu várias válvulas, enquanto a maioria das válvulas são feitas de silicone, ele faz uma válvula de titânio e ele muda muito. E o que ele está tentando fazer com essa válvula que nós vamos discutir aqui, que é a ProGrave 2, é um sistema basicamente de 2 válvulas acopladas. Então, você teria aqui um reservatório, que você pode jogar fora os reservatórios, mas você tem uma válvula que você consegue programar e uma outra válvula, um outro sistema que não deixa drenar de uma pressão fixa. Então, você escolhendo a pressão fixa, você consegue regular a válvula e você consegue adequar isso a diferentes padrões de válvulas, principalmente nos pacientes que apresentam aqueles ventrículos em fenda e, por que não, já usar de uma maneira profilática nos pacientes que você vai colocar uma válvula. A grande verdade é que esse sistema que ele inventou, no meu entender, talvez ele nem conheça, mas é baseado um pouquinho na lata nossa de inseticida, o Neocid. O Neocid vinha numa latinha que você apertava essa latinha. Então, a válvula que ele inventou tem o mesmo mecanismo. Esse sistema, você destrava a válvula. E, a partir daí, você colocando um ímã, a válvula vai para a pressão que você quer. Então, é muito simples esse mecanismo de... Depois você põe um ímã e com o ímã... Pensando raio-x, dispensando uma série de coisas. Então, esse é o programador que nós temos para essa válvula. Vocês estão vendo, eu estou apertando ali aquela membrana que se move, eu aperto a membrana e coloco o ímã na pressão que eu quero.
Então, neste caso, eu estou pondo numa pressão de abertura de 10. E quando eu coloco o ímã para ver, realmente, ou a bússola para ver, realmente eu estou numa pressão de 10. Então, é uma válvula simples, prática e que pode resolver vários casos de pacientes com a hiperdrenagem. Tá? Então, ela é composta de um reservatório, essa membrana maleável que nós temos e a unidade gravitacional, que ela é fixa. Então, o que acontece? Conforme o paciente ele está na posição deitada, só está ativado aquela válvula com pressão de abertura que você escolhe. Tá? Você pode deixar ela aberta totalmente em 0 até 20, enquanto isso o sistema gravitacional está ativo. Quando o paciente fica de pé, tá? As bolas abaixam, aumentando, então, o sistema de drenagem, quer dizer, aumentando a pressão que tem que ser feita, tá? Então, o líquido tem que forçar essas bolas, colocando um obstáculo para a sua drenagem. Então, com isso, quando o paciente está deitado, nós temos uma drenagem mais fácil. Quando o paciente ele está de pé, essa válvula drena bem pouco. Tá? Então, é basicamente em cima disso que nós vamos trabalhar. Tá? Então, quando o paciente fica de pé, nós abrimos aquela válvula e ela passa a pôr uma resistência maior. E com isso eu consigo diferentes sistemas gravitacionais, tá? Eu posso escolher desde pressão baixa até pacientes que estão com slit vêntrico bastante importante, pressões bastante altas de 35. Então eu posso somar 35 a 20 centímetros de água e eu vou ter uma pressão de abertura em torno de 55 centímetros. Isso é uma pressão bastante boa, você consegue controlar o maior número possível de casos. Mais ou menos o mesmo sistema também pode ser usado para crianças pequenas, que seria essa PED-GAV, que você tem um sistema, tá? Que conforme o paciente está deitado, ele deixa drenar bastante líquido. A partir do momento que o paciente fica de pé, aquelas bolas descem e você tem mais dificuldade assim, para a passagem do líquido. Então, você consegue controlar, ter uma pressão bastante baixa com o paciente deitado e uma pressão de abertura bastante alta com o paciente de pé, levando em filosofia a tentativa de você evitar aquela hiperdrenagem. Tá? Ainda do ponto de vista de tratamento desses pacientes, nós sempre temos que ter em consideração e a diferença sobre a classificação sobre as hidrocefalias, entre uma hidrocefalia comunicante e uma hidrocefalia obstrutiva. Basicamente, para as hidrocefalias comunicantes, nós temos que usar um sistema de derivação ventrículo-peritoneal e nas hidrocefalias obstrutivas nós podemos desobstruir o que está entupido através de procedimento endoscópico. Mas não existe aquilo, só usar endoscopia ou só usar uma válvula. Eu acho que as válvulas se beneficiam quando você usa um procedimento endoscópico e mesmo aquele paciente que foi submetido a uma endoscopia, ele pode precisar de uma válvula. Então, não são situações antagônicas, são métodos que se ajudam, a derivação e a endoscopia, como nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, aquele líquido produzido no sistema ventricular pelo plexo coroide tem que ser absorvido pelas granulações aracnoídeas e voltar para o sistema vascular, quer dizer, aquele líquor ele tem que voltar para o sangue. Então, é muito importante nós termos noção se nós estamos frente a uma hidrocefalia comunicante, onde o líquor está saindo do sistema ventricular, ou uma hidrocefalia obstrutiva para nós escolhermos o método de tratamento. Então, pessoal, baseado nesses princípios já conhecidos de todos os neurocirurgiões, mas nós temos vários neuronautas, ainda estudantes de medicina, vários alunos, foi bom fazer essa lembrança da classificação da hidrocefalia, da sua dinâmica, e agora nós vamos passar para alguns casos que nós podemos chamar assim complicados. Uma maneira que eu escolhi é começando dos pacientes bastante pequenos para os pacientes adolescentes. Então vamos para o nosso caso número 1, que é uma paciente grávida de 30 anos, na sua primeira gravidez, que no ultrassom mostrava alguma alteração do sistema nervoso central, com hidrocefalia, já diagnosticado com 24 semanas de gestação.
e o obstetra solicitou, então, uma ressonância magnética. Doutor Belas, gostaria de analisar essa ressonância magnética para nós? O que o senhor acha? O que o senhor está vendo nessa ressonância magnética? Bem, boa noite, professor Sérgio, para começar. É um prazer, uma honra estar aqui diante de pessoas tão proeminentes aí na neurocirurgia. Bem, essa ressonância, professor, é uma ressonância que tem um feto único, né, em que a gente vê uma cavidade ventricular dos ventrículos laterais extremamente dilatada, um diâmetro anteroposterior e anterolateral bastante importante, e uma coisa que a gente nota ali que é difícil visualizar o terceiro ventrículo, né? Então parece, de alguma maneira, ser uma hidrocefalia obstrutiva. Muito bem, Belas. Então aqui nós vemos mesmo, né? Uma fossa posterior bastante pequena, né? Os ventrículos grandes, já com ruptura do septo e provavelmente uma estenose de aqueduto. Paulo Ronaldo, como é que você conduz um caso desse? Nós estamos com 24 semanas de gestação, quer dizer, nós estamos longe de uma maturidade pulmonar e de você poder tirar esse feto. Muito bem lembrado. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Belas, e a todos. Bom, então, ela está numa janela boa que você pode tentar e pode indicar um tratamento fetal, intraútero, visto que se você deixar esse feto evoluir até o nascimento, ele provavelmente vai ter um comprometimento muito importante desse manto cortical que já está bastante adelgaçado. Tá? Com 24 semanas, realmente não é viável você tentar fazer uma parto prematuro. Está muito distante de alguma situação que possa ser minimamente viável, que é em torno aí de 30, 28 semanas no mínimo, né? Então, aqui eu acho que o procedimento fetal tem boa indicação. Uma derivação ventrícula amniótica poderia ser uma boa indicação. Ok, Paulo, muito bem. Foi isso que nós fizemos, tá? Então, a gente faz isso acompanhado com obstetra, né? Uma derivação ventrículo-amniótica, funcionado por ultrassom, um procedimento bastante rápido, que leva, então, o líquido do ventrículo para o espaço para o líquido amniótico, né? E o que chama a atenção é que ocorreu uma hiperdrenagem dentro do feto, né? Dentro da barriga da mãe, Então, notem aqui, ó, rapidamente, como aquele manto que o Paulo Ronaldo falou que estava apertado, expandiu. Olha aqui, eu recuperei todo esse parênquima cerebral. Resta saber se a qualidade desse parênquima cerebral não foi danificado pela hidrocefalia. Do ponto de vista mecânico, nós conseguimos um bom resultado. Aí o que acontece? A criança nasce, né? A válvula, ela nasce com a válvula ainda funcionando, né? Aí nós tiramos a válvula e agora nós temos que pôr a válvula. Então, o Paulo Ronaldo, que válvula que você usaria num prematuro que nasceu, né? Nasceu ele com 34 semanas, um prematuro de baixo preço. Que válvula que você gostaria de colocar nesse paciente? Uma vez que nós sabemos que ele precisa de válvula, uma vez que nós sabemos que a neuroendoscopia em crianças muito pequenas não funciona muito bem. Isso. Bom, é uma decisão a ser tomada, obviamente, dentro do quadro clínico da criança que já nasceu precisando de uma derivação. Dificilmente ele vai ficar sem derivação, mesmo porque isso vai fazer a hidrocefalia piorar rapidamente. Existe uma barreira que a gente tenta analisar em torno aí da criança ter boa maturidade pulmonar, ter uma boa fisiologia cardíaca, está com peso mínimo de 2 quilos, mas algumas vezes você não consegue todos esses parâmetros, né? E, bom, a válvula aqui tem que ser uma válvula de baixo perfil, uma válvula que se adapte bem ao tamanho da criança e a condição de pele da criança, né? E aí a opção vai depender de como que você pode fazer a opção, mas assim, o ideal seria uma válvula que você pudesse regular seguramente a evolução dela, ou começar com uma válvula de baixo perfil e de baixa pressão, porque é uma criança que muitas vezes tem a pressão ali subatmosférica. Você vai medir a pressão intracraniana, ela está muito baixa.
Seria a minha primeira opção. Exatamente. Às vezes, quando essas crianças nascem, perdem peso, a pressão pode ser negativa. Então, a opção que nós usamos realmente é uma válvula de baixa pressão, né? Para que você tenha um perfil bastante baixo aqui, você está vendo? Um perfil bastante baixo. Então, olha o resultado do tratamento dessa criança. E nesses casos, eu gosto de usar uma válvula que a válvula fica na ponta do catéter, ou seja, essa válvula fica na barriga, tá vendo? Né? Então, com isso, nós temos um perfil bastante baixo e um resultado bastante bom, ou seja, praticamente eu não tenho válvula na cabeça da criança, é um tubo conectado e a válvula no peritônio. Importante só que onde você fixa essa válvula aqui, você já guarda esse fio de algodão para fixar no periósteo para essa válvula não migrar. Tá? E um estudo que nós já fizemos há muito tempo já mostra que a evolução dessa válvula acaba sendo semelhante às outras válvulas, como o Benjamin Worth mostrou que as válvulas, se elas continuam funcionando, elas vão muito bem. E às vezes esse tipo de válvula, esse é um outro exemplo de uma hidrocefalia fetal também associada a uma encefalocele, e nós podemos operar essa encefalocele aqui já com uma abertura do útero e a colocação da válvula do ventrículo para o espaço amniótico, depois fecha esse útero e note como também resolveu a hidrocefalia e resolveu a encefalocele da criança. Então aqui, pessoal, um exemplo de uma hidrocefalia num período fetal, um período difícil, tá? E que nos dias atuais é possível fazer esse tratamento ou por punção ou mesmo por uma cirurgia a céu aberto. Tá? E aqui a evolução daquela criança com a encefalocele, uma evolução com um crânio bastante bom, sem hidrocefalia, com controle dessa dilatação ventricular. Bom, vamos evoluir um caso, vamos para um caso já que nasceu. Um caso número 2, é uma paciente de 32 anos, natural procedente de São Paulo. O exame dela absolutamente normal, essa paciente está grávida, tá? Ela nos procurou com 30 semanas de gestação, o feto com uma alteração do sistema nervoso central, mas até 20 semanas de gestação nós temos o ultrassom dela absolutamente normal, né? E com 30 semanas nós temos uma volumosa hidrocefalia, como vocês podem ver aqui pelo ultrassom, com uma certa hiperecogenicidade na parede do ventrículo, mostrando um processo inflamatório, provavelmente às custas de uma hemorragia, como vocês podem ver, um coágulo aqui dentro. Então, nós temos uma hidrocefalia aguda num feto que até então tinha um desenvolvimento normal e associado mostrou um quadro infeccioso para o citomegalovírus, tá? E aqui vocês estão vendo o ultrassom e a ressonância magnética, então mostrando um coágulo obstruindo aqui o foramen de Monro, né? E causando essa hidrocefalia supratentorial, aqui uma estenose do aqueduto após a hemorragia, tá? Que vocês podem ver muito bem aqui. Então, a dilatação do terceiro ventrículo, do ventrículo lateral, e o quarto ventrículo pequeno, mostrando uma hidrocefalia obstrutiva. Então, pessoal, agora é com vocês, nossos neuronautas, nós podemos partir para uma votação. Qual que seria o melhor tratamento? Uma punção ventricular, uma derivação ventricular externa, colocação de um reservatório de Ommaya, uma derivação ventrículo subcutânea ou um brainwash. Então, agora você pode votar. Deve aparecer na sua tela aí para vocês votarem. Então, clique aonde vocês acham que seria a opção mais desejada. Nós temos aí em torno de 1 minuto para vocês votarem, tá? E depois nós vamos ver qual que seria a opinião dos nossos neuronautas. Aí, o que fazer com esse paciente que já nasce, né, com uma hidrocefalia importante. Então, ele nasceu prematuro, né? Quando diagnosticou esse citomegalovírus, essa criança, a mãe entrou em trabalho de parto e essa criança nasceu com 30 semanas de gestação, tá? Então, qual que seria o melhor tratamento? Eu não sei se já estamos acabando a votação, se nós já vamos obter um resultado do que os nossos neuronautas fariam com uma criança prematura
com uma hemorragia intraventricular, né? Qual seria o tratamento? Acho que podemos parar já a votação, já deu 1 minuto, né? Então vamos ver qual a opção que nós temos aí de resultado. Então, pode me falar lá, Patrícia? Então, a punção ventricular, 15% faria a punção ventricular, 20% faria uma derivação ventricular externa, 7% colocaria o reservatório de Ommaya, uma derivação ventrículo subcutânea 28%, mas ganhou o brainwash. Talvez os nossos neuronautas saibam que eu gosto de fazer o brainwash. Mas você vê como é uma decisão dos neuronautas assim, mais ou menos equilibrada. Quer dizer, você não tem uma unanimidade no tipo de tratamento, né? Então vamos ver o que nós fizemos. Nós fizemos um brainwash. Então vou mostrar para vocês detalhes desse brainwash. Todo mundo me pergunta como é que você vai levar um bebezinho prematuro para uma anestesia, a hipotermia. Então, o que nós usamos assim de detalhes, esse paciente está numa manta térmica e depois ele está coberto por um saco plástico da manta térmica e nós vamos entrar aqui pela fontanela desse paciente, tá? Então, a nossa abertura é aqui no ponto de Koch, lateral à fontanela. Às vezes nós fazemos uma pequena craniotomia para depois podermos fechar essa dura mater e evitar a fístula licórica. E aqui já entramos com o endoscópio. Vocês estão vendo que esse líquido está sujo, né? Parece um rio Turvo, eu brinco que parece o rio Pinheiros. E aí nós vamos lavando. Para quem não conhece, o rio Pinheiros é um rio bastante poluído aqui de São Paulo. Então você está vendo que está poluído, eu não estou vendo nada, né? Eu estou vendo coágulos. Então nós vamos lavando, esses coágulos vão saindo e nós usamos o endoscópio, que a ponta é bastante romba, então isso permite eu ir aspirando esses coágulos, vocês estão vendo? Então com isso eu consigo agora começar a identificar um pouco a anatomia ventricular dessa criança, tá? Consigo identificar aqui o assoalho do terceiro ventrículo, consigo ver mais para trás que o aqueduto está obstruído, tá? Está completamente tampando, levando então aquela estenose do aqueduto por causa desses coágulos, bloqueando então a saída do terceiro ventrículo. Nós estamos tentando aspirar esses coágulos dentro do aqueduto para ver se conseguimos desobstruí-lo. E nós vamos partir então para a realização de uma terceiro ventriculostomia. Então, com o catéter de Fogarty, estamos abrindo o assoalho do terceiro ventrículo. Essa é a técnica que nós utilizamos. Nós não utilizamos nenhum material pontiagudo. Nós gostamos do catéter de Fogarty. Note que a membrana começa a pulsar, né? A membrana já está se mostrando alguma comunicação, mas note que a membrana de Liliequist ainda ela está bastante fechada, ela está obstruída. Então, nas crianças pequenas, além de abrir o tubo ercinéreo, nós temos que abrir bem a membrana de Liliequist. Então, nós estamos descendo com esse Fogarty e agora sim, abrindo, alargando o orifício da membrana de Liliequist, nós vamos conseguir, então, comunicar o espaço ventricular com o espaço subaracnoideu. Estamos tendo uma boa pulsação, já conseguimos ver que a membrana de Liliequist já está mais aberta, tá? E agora nós voltamos posteriormente para aquele aqueduto que estava obstruído e com catéter de Fogarty sem o mandril, nós fazemos gentilmente uma cateterização do aqueduto, como vocês estão vendo, então comunicando também o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, na tentativa de evitar ventrículo isolado, quarto ventrículo isolado. Então, é isso que nós fazemos, esse é o nosso brainwashing. Vocês notem que esse sangue ele já é mais velho, porque essa criança teve hemorragia já dentro do útero, diferente daquelas crianças que têm a hemorragia da prematuridade, né? Então, lá nós temos um sangue mais agudo. Aqui nós já estamos com uma cavidade bastante mais ampla, e agora nós cortamos o Fogarty e nós vamos tentando aspirar esses pedaços de coágulo de uma maneira mais fina. Então, aqui antes de começar a cirurgia, e aqui depois de uma lavagem com 6 litros, já um ventrículo um pouco mais limpo. Bom, e depois o importante é fechar a dura mater, fechar bem essa pele para evitar a fístula licórica.
O que aconteceu no pós-operatório dessa criança foi que ela ainda evoluiu com hidrocefalia. Note que o terceiro ventrículo ficou bastante aberto, nós temos um flow void no terceiro ventrículo, mas o aqueduto ainda não está aberto, mas o quarto ventrículo está drenando. Bom, os ventrículos continuam grandes e o paciente fez no pós-operatório uma enterocolite necrotizante, onde foi necessário a ressecção completa do intestino dessa criança. Então, foi colocada uma válvula, depois que se resolveu esse problema do intestino, no 30º dia pós-cirurgia, se colocou uma válvula, uma derivação ventrículo-peritoneal, e o que aconteceu? Esse ventrículo não funcionou, essa derivação não funcionou, essa válvula ficou entupida porque o abdômen não conseguia absorver. Então, o que nós fizemos? Nós revisamos essa endoscopia, realizamos de novo uma aquedutoplastia, mais uma vez não funcionou, mais uma vez nós tentamos colocar para o peritônio, não funcionou, e nós então colocamos a criança numa derivação ventricular externa. Então, agora nós temos um abdômen que não absorve o líquido, uma criança que está sem intestino, que vai necessitar de um transplante de intestino, que é bastante grave, e nós precisamos derivar essa criança. Com uma diferença, não podemos usar nenhum dos grandes vasos do pescoço, jugular, subclávia, porque vai ser utilizado no transplante de intestino. Isso é uma das exigências de quem faz o transplante. Então, nós temos que fazer uma derivação para o sistema circulatório, mas onde é que nós vamos colocar esse catéter? Nós temos que colocar uma válvula, então, que não reflua sangue. Então, também vamos pedir a opinião dos nossos neuronautas, tá? Para ver o que eles acham, que tipo de válvula que eles colocariam. Então, nós podemos abrir já para votação, né? Então, vamos ver que tipo de válvula vocês escolheriam para fazer uma derivação ventrículo atrial, mas que não pode passar pela jugular, tá? Temos aí 1 minuto para votar. Nós podemos usar, então, a válvula que estamos discutindo hoje, a Prograve 2.0, uma válvula Strata, que é programável, uma válvula programável Hakim, da Codman, uma Orb Sigmas, que se autoprograma, ou uma válvula PED-GAV, tá? Que é uma válvula gravitacional. Qual dessas válvulas, então, evitaria este problema que eu tive em outro paciente que foi colocado no coração? Ela funcionou muito bem durante um período, até que o paciente teve um resfriado, uma pneumonia, aumentou a pressão pulmonar e refluiu sangue para dentro do ventrículo contra o fluxo da válvula, tá? Então, nós precisamos usar uma válvula que seja pequena, porque trata-se de uma criança pequena, e uma válvula que vá para o coração, mas que não reflua sangue. E eu não posso colocar nem pela jugular, nem pela subclávia. Então, Belas, por onde eu ponho essa válvula? Professor, esse é um caso bastante difícil, né? Só um minuto, o pessoal está votando aí. A hora que estiver pronto, aí a votação vocês dão. Mas fala, Bela, por onde... Esse é um caso bastante difícil e, de alguma maneira, lembra um outro caso que a gente teve há alguns anos lá no Instituto Fernandes Figueira, que era uma pós-mielomeningocele, a criança botou no abdômen, não funcionou, botou numa jugular, não funcionou, botou na outra jugular, não funcionou, e você tem que correr atrás de algum outro vaso para levar isso para o átrio, né? Um cirurgião muito habilidoso que ajudou a gente conseguiu botar por via femoral, né? E conseguiu chegar, atingir o átrio pela via femoral. É doente difícil, você lembra nome e sobrenome, são o João Duarte. E foi o que deu certo, para a gente foi o que deu certo. É mais ou menos isso. E você, Paulo, o que você acha? Realmente são quadros extremos, né? Existem algumas opções muito pouco práticas, mas que a gente pode lembrar. Mas aí a gente tem que lembrar que tudo aquilo que está dentro do abdômen, nós não vamos considerar. Então, aquelas derivações para colédoco, derivações para o espaço retroperitoneal e etc., a gente vai excluir. Então, aqui você já fez a opção, talvez única, DVA, e a outra que a gente podia lembrar, apenas como um intuito de raciocínio, seria
uma derivação ventrículo sinusal, certo? Certo. Mas pensando aí num acesso vascular e que você não possa usar o pescoço e nem os vasos da base, realmente sobra chegar num vaso grande que é semelhante à subclávia, que seria a femoral, né? Mas é um caso bem de exceção, realmente, porque você não vai poder usar o abdômen por nenhuma via, né? Então, Paulo, pensando que era um caso de exceção mesmo, e essas derivações para o seio são coisas que nos deixam assim, bastante preocupados, se funcionam, se não funcionam, não existe grandes experiências nossas de colocar para o seio, já colocamos alguma, né? Então, nós seguimos o que o Belas também falou, nós fomos através de uma punção da femoral e passar esse catéter pela femoral. É um trajeto longo, porque o catéter desce e sobe e acaba ficando na veia cava inferior. Com relação à estatística, notem que 37% das pessoas colocariam a válvula ProGrave 2. Provavelmente, talvez incentivando pelo que nós estamos falando hoje, dedicando essa live para ProGrave 2. Mas ela é uma válvula bastante grande para uma criança muito pequena, né? Então, não daria para pôr essa válvula, tá? 5% colocariam a Strata e 17% colocariam uma válvula Hakim programável. Esses 17%, até alguns anos atrás, eu estaria com vocês. Mas essa é uma Hakim programável, que eu estou mostrando para vocês aqui, que refluiu sangue para o ventrículo quando o paciente teve uma pneumonia. Então, não dá para usar essa válvula no coração, né? Enquanto vai tudo bem, mas se o paciente tem um aumento da pressão pulmonar, é complicado. 9% colocaria uma válvula Orb Sigma, tá? E a válvula Orb Sigma, ela não volta também, porque ela tem aquele mecanismo do diamante, não, do rubi, que não deve voltar. E nós temos que 31% colocariam a PED-GAV. Então, nesse caso, nós colocamos uma válvula PED-GAV nessa criança, tá? Que funcionaria mais ou menos como a ProGrave 2, tá? Mas ela tem um perfil bastante pequeno. Então, foi isso que nós fizemos. Vocês estão vendo aqui o catéter descendo, indo lá até a femoral e depois entrando e indo se alojar na veia cava inferior. E vocês estão vendo que essa criança ela tem um pique, tá? Que eles usam um catéter, que já está num desses grandes vasos, para nutrição parenteral. Como ela não tem intestino, ela tem nutrição parenteral. Essa criança ficou muito bem, tá? Bom, vamos agora para um terceiro caso. Vamos esquentando os casos, vamos aumentando a idade. O terceiro caso é uma criança de 2 anos de idade com dor de cabeça e torcicolo, né? Ela fez essa tomografia que mostra essa hidrocefalia, tá? Essa reconstrução mostrando uma lesão que está no 4º ventrículo herniando para o canal raquiano, né? E a ressonância magnética com esse aspecto mesointensa, com uma calcificação e com uma herniação para o buraco occipital. Paulo Ronaldo, que tumor é esse e como você conduz essa hidrocefalia? Muito bem. Tumor de fossa posterior, a gente tenta conduzir a hidrocefalia inicialmente tirando o tumor, para ver se desobstrui, né, a via de passagem, de saída ali do forame Magendie. Tem uma leve lateralização, eu ficaria aí sempre na dúvida entre ependimoma e meduloblastoma. Mas a opção número 1 é tirar o tumor. E numa situação aguda, você tira o tumor, deixa uma derivação externa. Depois, você vai tratar os pacientes que precisam tratar a hidrocefalia, caso seja necessário. Okay, eu só vou colocar a hidrocefalia prévia se eu não tiver como operar esse tumor de primeira opção, né? Então, foi exatamente isso que foi feito. Nós recebemos essa criança já com complicação do shunt, não fomos nós que operamos essa criança, mas ela foi muito bem operada, com uma remoção completa do tumor, mostrou-se tratar-se de ependimoma, e vocês estão vendo aqui, 19 de outubro, essa paciente está com uma derivação ventricular externa, tá? Que foi retirada
no 2º dia de pós-operatório. Tá? A criança estava bem, então se retirou essa válvula e ela começou, então, a coletar um pouquinho de líquido aqui, olha, na fossa posterior, onde foi feita a craniotomia da fossa posterior, né? Foi evoluindo com uma meningocele, né? O ventrículo está pequeno, mas foi piorando essa meningocele, tá? E com o aumento dessa meningocele e o aparecimento da hidrocefalia no 3º mês de pós-operatório, o neurocirurgião colocou uma válvula nesta criança, tá? Então, aqui é o POI da colocação da válvula e aqui está a válvula colocada e 2 meses depois da derivação, essa criança não consegue mais ficar de pé, ela fica bem deitada, ela fica ótima deitada, mas quando ela fica de pé, ela não consegue, ela começa a passar mal, ela vomita, então ela tem que voltar a ficar deitada, né? Essa válvula foi fechada, sua pressão de abertura ao máximo, mas mesmo assim não tem identificação, tá? Período após, essa válvula entupiu, dilatou um pouquinho, e a paciente foi submetida a uma revisão de válvula novamente, né? E novamente, essa válvula entupiu, depois da revisão, foi submetida a outra revisão de válvula, e aqui a válvula funcionou. Mas, quando a válvula funciona, a criança não fica de pé. Ela é filha de uma médica, a médica fica extremamente angustiada com isso, porque a criança não fica de pé, a criança muda completamente, ela fica com os ventrículos colabados. Essa válvula entope, ela tem aumento da pressão intracraniana, essa válvula é trocada, se coloca a mesma válvula, tá? E essa criança não fica bem e a postura para a família não tem mais o que fazer com essa criança. E angustiada, essa mãe procura outro profissional o que fazer. Bom, nesse momento nós colocamos uma válvula que se autoprograma. Porque uma vez que a válvula entope da hipertensão, uma vez que drena demais a leite ventre, nós colocamos uma válvula com esse cristal de rubi, inventada por meu amigo Christian Santi-Rose, que ela se autorregula, tá? Essa criança ficou muito bem, o ventrículo estava em slit, por um trauma, ela bateu na parede da casa dela e a válvula desregula, a válvula entope, aumenta a pressão intracraniana. Tá? Ela é revisada e quando você revisa, troca essa válvula, ela faz de novo hiperdrenagem. O que fazer com essa criança? Qual seria, então, o melhor tratamento para ela? Colocar uma ProGrave 2.0, uma válvula Acuflu, uma válvula Hakim programável da Codman, tá? Colocar uma válvula Orb Sigmas ou nenhuma das alternativas anteriores, tá? Então, Paulo, quer comentar aí essas válvulas que nós temos? Qual que seriam as opções que nós poderíamos usar para essa criança enquanto nossos neuronautas votam? Bom, isso é assunto para muito tempo de conversa, né? Não temos muito tempo não, só temos uma hora de live. Olha, como você disse lá no início, faz 63 anos que está em desenvolvimento de válvula e eu acho que ainda é um dos desafios da ciência. Bom, no momento, hoje, a gente sabe que se nós associarmos a medidas variáveis de pressão com medidas gravitacionais ou anti-sifão, são as melhores opções. Uma válvula que ela definitivamente foge desse padrão um pouco, por ela se regular por fluxo, na verdade ela funciona em pressão variável, mas é fluxo. Com o sistema gravitacional também, porque ela bloqueia, é a Orb Sigma, mas você já estava usando ela, certo? Uhum. Então, eu não sei a sua experiência, já tem alguns pacientes que têm algum pequeno trauma e a válvula desregula. Não sei se é algum lote que veio para cá, o que acontece, ela desregula. Provavelmente porque deve bater bem em cima da válvula ali, deve ter, de alguma forma, modificado o sistema operacional dela, né? Uhum. Bom,
mas está drenando muito. Então, eu tenho que usar alguma coisa para drenar menos, né? Então, eu posso fazer uma opção por alguma dessas válvulas todas aqui. Eu usaria ou uma regulável com o sistema gravitacional ou sistema anti-sifão, então, uma das duas programáveis. E eu posso mudar. A Orb Sigma ela tem duas programações, que eu não tenho como mudar. Eu posso fazer a opção por uma delas, mas eu não tenho como mudar. Mas eu particularmente faria uma opção da programável inicialmente. Eu particularmente, se eu pudesse fazer, eu faria programável com o sistema anti-sifão. A Codman programável com o sistema anti-sifão. Ou a Progave, que já é também um sistema gravitacional. Então vamos ver se já saiu o nosso resultado, tá? Aqui sim, então, acho que a maioria aqui optou por aquela válvula que nós falamos, que tem 2 sistemas de válvula. A maioria aqui optou por 62% para a colocação da Prograve, tá? Da Prograve 2. Depois nós temos que 10% colocariam a Hakim programável, 15% continuariam com a Orb Sigma. Então, note que nós já trocamos 2 vezes essa válvula Orb Sigma. Patrícia que está me ajudando, tá? Então 15% colocaria a Orb Sigma, 5% colocaria a Aquaflu. A Aquaflu você não tem como programar, ela vai drenar bastante, mas 62% então colocariam a Prograve 2. E foi realmente isso que nós fizemos, tá? Então aqui vocês estão vendo a colocação da Prograve 2 com reservatório e tudo. Ela é uma válvula um pouco grande para a criança, mas a nossa sorte é que desde a primeira cirurgia, ela tinha um catéter na região frontal, então nós tínhamos o crânio dela todo para abrigar essa válvula. E lembrando que essa paciente, ela fez radioterapia para o ependimoma que ela tinha, que é a conduta. Embora ela era pequenininha, tinha 12 anos, mas no ependimoma, mesmo um clássico, está indicado você fazer a radioterapia para a fossa posterior. E essa paciente, ela ficou muito bem. Nós colocamos uma pressão fixa, ou seja, aquela parte gravitacional de 15 centímetros de água, e depois nós regulamos a pressão dela para 5, que já vem do fabricante de 5, então ela ficou com 20 centímetros de água e a vida dessa criança mudou, essa criança voltou para a escola, essa criança ficou excelente. Porém, no 4º mês de pós-operatório, essa criança, na área da radioterapia, como vocês estão vendo aqui tinha cabelo, ficava difícil de ver, mas ela fez uma escara expondo a válvula. Era possível nós verificarmos a válvula. É uma pele fina, tá? Apesar de ser uma válvula, ela é uma válvula um pouco grande para criança pequena, mas foi a válvula que acabou funcionando. Então, Belas, qual seria a situação agora? O que fazer? Bem... Válvula exposta é válvula retirada. Não adianta fibrase, nebacetim, nada diamante, disso. Né? Não tem jeito. Pessoal, a válvula que deu certo foi, como o Paulo falou, a válvula ela tinha que ter um duplo sistema de retenção, né? Tanto o sistema programado quanto o sistema de antigravitacional, né? E funcionou perfeitamente. Válvula exposta é a válvula para fora. Então, pode ser feito aí ou uma exteriorização da parte inferior da válvula por um tempo, até a coisa começar a acalmar, ou trocar para uma DVE. Né? É uma das opções. Então, espera um pouquinho. Não esperem, experiência de velho, não espere acalmar. Válvula exposta, você ainda não está tem que tirar, vai estar, entendeu? Plenamente então, DVE. Saca fora. Então, DVE. Isso pronto, aí. Uma DVE. Botamos a DVE que você pode fazer tratamos a pele, mudamos o sítio, né? É uma das opções. E depois da DVE, o que você vai fazer? Bem, como lá no início se tratava de uma hidrocefalia de caráter obstrutivo, uma das opções que a gente tem é tentar, de alguma maneira, manobrar a pressão intraventricular, tentar dilatar um pouquinho mais e talvez partir por uma solução sem válvula, que é fisiológico, que é a terceiro-ventriculostomia, que talvez tivesse sido o primeiro procedimento mais adequado para ela, como ela veio de outro serviço, eu entendi que a coisa foi um pouco mais complicada. Mas, assim, a nossa primeira opção sempre é a TVE, né, em obstrutivo.
no caso. Muito bem, Belas. Eu acho que a gente sempre tem que voltar para o passado e não esquecer que essa criança teve uma hidrocefalia obstrutiva. E a primeira opção, hidrocefalia obstrutiva, em criança acima de 6 meses, é endoscopia. Então, foi o que nós fizemos. Nós fizemos a endoscopia. Foi uma das endoscopias talvez mais difíceis que eu já fiz. Foi extremamente difícil chegar nesse ventrículo. Eu achei que eu simplesmente ia acompanhar o catéter, e quando você tenta acompanhar aquela parte fibrosa, sangra um pouquinho, é difícil. Eu vou confessar para vocês, essa criança saiu da cirurgia quase que hemiplégica, tá? Graças a Deus ela recuperou rapidamente. Eu acho que como eu entro com o endoscópio que a gente usa da Minop, ele permite que você entre irrigando, então você irrigando, você vai vendo o caminho, e com o endoscópio, apesar dessa irrigação, acho que nós comprimimos um pouquinho aqui a cápsula interna dela, né? Ela saiu hemiplégica, mas no segundo dia ela recuperou completamente, e essa paciente já está assintomática há muito tempo, tá? Então, nem sempre uma vez válvula, sempre válvulas. Pode mudar da válvula para a endoscopia. Bom, pessoal, estamos esquentando, vamos para o caso 4. Caso 4 já muda um pouquinho o cenário da hidrocefalia, mas é uma outra doença que você pode usar válvula. É uma paciente que vem com um quadro de hipertensão intracraniana idiopática. Note que a ressonância magnética dela mostra aqui o edema do nervo óptico. A nível de seio sigmoide, seio transverso, já que tem alguma obstrução e que isso seja causa da hidrocefalia, da hipertensão idiopática, mas a verdade é que esse paciente apresentava uma tortuosidade importante aqui dos nervos ópticos, né? Um abaulamento aqui, olha, da papila do nervo aqui, então um sinal importante de hipertensão intracraniana, e essa paciente tem um histórico para dar inveja a qualquer um. Essa paciente de 17 anos, ela já tinha sido submetida a 16 cirurgias no outro serviço, tá? 6 derivações ventrículo-peritoneais, 8 derivações lomboperitoneais, 2 derivações ventriculo-atrial, 20 punções lombares, usou corticoide, usou diamorphs, até que ela teve uma necrose bilateral de patela. Bom, essa paciente nos procurou e nós colocamos uma válvula que se autoprograma. Como nós não sabemos qual a pressão dessa válvula, nós trocamos e colocamos uma válvula Orb Sigma e ela melhorou dos sintomas por 6 meses, tá? Ficou só 6 meses e voltou de novo a apresentar todos os sistemas. Então, nosso neuronauta, vamos voltar. O que você faria com essa paciente que já pôs todo tipo de válvula? Nós tentamos uma outra válvula diferente. E então, o que você faz? Vamos voltar. Você troca a válvula, você faz o que professor fazer 2 trepanóides. Ampliação grande desse crânio. Você repetiria a derivação lomboperitoneal, ou você faria, como alguns centros faz, um stent, ou seja, você colocaria você dilataria, então, esse seio transverso, que ele era assimétrico um em relação ao outro. Tá? Paulo, quer comentar o que você faria aí? Mas não vai influenciar os nossos neuronautas, hein? Deixa eles irem votando. Comenta só esses tipos de possibilidades que nós temos aí. Bom, ela já fez 16 trocas de válvulas. Uhum. E agora mais uma comigo, 17, né? 17 trocas de válvula, né? Então, assim, a válvula aí sempre pode ser uma opção, mas a gente fica receoso, né? Existem essas outras opções, derivação lomboperitoneal também não seria uma opção para mim, porque ela também já foi tentada lá com múltiplas punções e tentativas, né? Bom, stent no seio transverso só vai dar certo de verdade nos casos selecionados, onde você consegue comprovar que bilateralmente e tal tem a diminuição do patência do seio. Ela piorou o papiledema, piorou a visão e piorou a dor de cabeça, que voltou, né? Então, você tem que tomar uma atitude drástica.
Eu vou dizer assim, a minha sensação, troca de válvula é sempre uma opção que vai chamar atenção. Vamos pôr outra válvula nela, que tenha uma tecnologia melhor, que possa oferecer uma drenagem melhor. Agora, tanto aí a descompressão quanto a ampliação são coisas que estão bem descritas. Eu lembro recentemente ter lido um trabalho americano, um serviço onde a primeira opção dele, não lembro o serviço agora, mas a primeira opção de tratamento para hipertensão intracraniana idiopática é descompressão temporal. Ele indica como primeiro bilateral. Bilateral, certo? Descompressão temporal bilateral. Então, é uma conduta que pode ser tomada, tanto alguma dessas duas opções. A troca de válvula é tendente, mas eu acho que nesse caso cabe aí pensar nessas opções. Ok, então como vocês podem ver, ganhou aqui a trocar a válvula, né? Espera aí, aqui está um pouco longe. Então, Patrícia, me ajuda aí. Qual que está? Descompressão temporal. Então, descompressão temporal, como o Paulo falou, 23%. Depois trocar a válvula, 22%. Agora saiu aqui para mim. Agora já tem aqui, pessoal. Então, olha, trocar a válvula, 22%, descompressão temporal, 23%, ampliação do crânio, 20%, derivação lomboperitoneal, mas a maioria elegeu o stent no seio transverso. Stent no seio transverso é descrito, mas dura muito pouco e, em muitos casos, isso não funciona, né? Você tem que manter o paciente heparinizado, em muitos casos não funciona. Então, nós partimos nessa paciente, em particular, por uma ampliação do crânio, não bitemporal, nós fizemos biparietal com distratores, né? Isso já havia sido descrito em 2007, né, por esse autor, e que ele amplia o crânio, ele faz craniotomias frontais, parietais, ele amplia o crânio e com isso ele melhora o paciente. E baseado na cirurgia dele, o pessoal lá de Moscou também ampliou os estádios para a Copa do Mundo, os estádios que eram pequenos, vocês viram que eles ampliaram para caber mais pessoas dentro desses estádios, né? Então foi mais ou menos baseado nisso que nós desenvolvemos essa técnica um pouco modificada daquela descrita, e que nós fazemos 2 craniotomias parietais, tá? E 2 craniotomias frontais. Nós vamos tentar, então, ampliar esse crânio bastante, né? Então, fazemos esses buracos de trepanação para fugir do seio, e depois, com o craniótomo, nós acabamos retirando 2 craniotomias amplas frontais e 2 parietais. E como esse osso desses pacientes acaba sendo bastante espesso, depois nós diminuímos esse osso pela metade. Então, essa cirurgia que nós fazemos em 2 neurocirurgiões, enquanto um está fazendo a craniotomia, outro já está desbastando o osso, né? Quer dizer, deixando esse osso mais fino, como vocês podem ver aqui, diminuindo quase que na metade a espessura desse osso, para você ganhar volume. Essa é a técnica descrita em 2007 no Journal of Neurosurgery, mas o que nós acrescentamos nessa técnica é a implantação de distrator, a implantação de distratores, tá? Então, além de nós diminuirmos o volume do osso para ganhar espaço, nós colocamos 2 distratores e nós vamos, no passar de um mês, fazendo essa distração e ganhando mais 1,5, 2 centímetros para que realmente isso fique bastante descomprimido. Fixamos a região frontal com mini placas fixas, não absorvíveis, porque a paciente já é grande, e aqui então colocamos 2 distratores que vão progressivamente ampliando esse volume craniano. Bom, essa paciente melhorou, aqui vocês estão vendo aspectos já dos distratores, aqui quando nós colocamos, e depois na outra imagem aqui, quando nós reabrimos para retirar os distratores, e aqui a válvula dela colocada, né? Aquela válvula que ela tinha, nós mantivemos, e a paciente ficou assintomática por 1 ano. Nós achávamos que estávamos felizes, mas ela ficou apenas assintomática por 1 ano, né? E agora? Agora ela teve um trauma, também na Orb Sigma, na mesma válvula que aquela outra menininha, e nós trocamos por uma válvula que drenava um pouco mais. Então, você tem a Orb Sigma comum e você tem a de hidrocefalia de pressão normal, que ela drena menos.
Então, na tentativa de segurar. Nós fizemos isso, essa paciente ficou bem 2 meses, depois, novamente, ela teve piora da visão, então, uma associação de papiledema com essas drusas que eles citam, a paciente ficou quase cega e também não conseguia ficar de pé. Tá? Então, nós colocamos uma válvula nela gravitacional, normalmente ela vem numa especificação 20 centímetros, nós pedimos uma melhor com 30 centímetros e a pressão da válvula dela nós colocamos em 4. Com isso, a paciente está assintomática há 1 ano. Tá? Então, foi possível nós controlarmos agora essa paciente, além da ampliação do crânio, a colocação de uma válvula ProGrav2. Então, veja que cada válvula tem a sua colocação, a sua situação específica. Bom, nós estamos indo, já temos mais de 1 hora de live, mas vamos para mais um caso, vai? Vamos ver esse paciente. Esse paciente de 15 anos, vamos andar um pouquinho mais rápido, dores de cabeça 6 meses, fizeram uma ressonância magnética, a ressonância magnética mostra essas imagens. Dr. Belas. Bem, é uma imagem de dilatação ventricular importante, né, que tem transudação, adelgaçamento aí do corpo caloso. O terceiro ventrículo está extremamente dilatado e, aparentemente, na região ali da fossa posterior, a gente pode ter um cisto, né? É uma cavidade que tem densidade licórica, e o assoalho do terceiro ventrículo também está expandido, aquele sinal do M, né, que normalmente fica agudo, ele está mais aberto. Então, existe uma hidrocefalia obstrutiva clássica aí, né? A causa pode ser inúmeras, né? Desde estenose, mas com 15 anos é difícil a manifestação, então provavelmente alguma coisa que apareceu depois, ou que evoluiu ou cresceu depois. Na figura à direita, a gente vê que existe a saída para a fossa posterior está bem alargada, né? Como se fosse o próprio aqueduto ou o terceiro ventrículo se expandindo para trás, como se fosse a herniação do terceiro ventrículo, vamos dizer assim, exato, onde o senhor está mostrando. E uma área hipodensa muito próximo daí onde o senhor mostrou também, que pode significar a causa da obstrução. A indicação é TVE, não tem muita conversa, né? Endoscopia. Bom, isso. Mas não é isso que fazem por aí, por isso que eu acho que são importantes essas lives para nós discutirmos os aspectos. Colocaram vamos pôr em votação, então, o que o pessoal faria. Você faria uma endoscopia? Vamos votar, pessoal. Estenose de aqueduto, provavelmente, isso está mais ou menos claro que nós podemos fazer aí, né? Então, nós podemos fazer uma DVP, a DVA, terceira ventriculostomia ou remoção daquele cisto da fossa posterior. Então, vamos tentar votar rapidamente. Enquanto isso, a Patrícia está vendo se tem alguma pergunta interessante dos nossos neuronautas enquanto eles fazem a votação. Patrícia, quer me falar alguma pergunta aí importante? Paciente com hidrocefalia congênita, terceira ventriculostomia feita DVP com 45 dias de vida. 1 ano após a DVP, não há hipertensão intracraniana, porém os ventrículos continuam dilatados. Como seguir? Pergunta do Fernando Laparra Nicolás. Ok, o Fernando está nos perguntando o que fazer com uma criança que fez terceiro ventriculostomia e o ventrículo continua dilatado, como seguir, né? A gente segue esse paciente com fundo de olho, vendo se não está tendo aumento do perímetro cefálico, que é uma criança pequena, mas a qualquer momento você pode fazer um estudo de fluxo para saber se o fluxo está funcionando, e a qualquer sintoma, se você tiver fluxo, a primeira opção é repetir a terceira ventriculostomia. Bom, então não sei se nós já temos o resultado aí da eleição, da votação, e você, nosso neuronauta, fique à vontade se você tiver alguma pergunta também queira fazer, se nós não conseguirmos responder agora pelo tempo, nós respondemos mais adiante. Então, já temos uma votação. O que ganhou, Patrícia? 67% repetem a terceira ventriculostomia. Você vê que coisa interessante, né? Quer dizer, não é uma unanimidade, apesar de ser uma hidrocefalia obstrutiva, apenas 67% fazem uma terceira ventriculostomia, tá? 16% colocam DVP, 3% fazem uma DVA e 14% operam o cisto daquela fossa posterior. Bom,
Vamos ver o que nós fizemos com esse paciente, tá? Aqui foi colocado uma válvula, vocês estão vendo? Colocaram uma válvula nesse paciente, não fizeram uma terceira ventriculostomia, que todo mundo teria feito, mas algumas pessoas colocariam a válvula, algumas pessoas operariam esse cisto da fossa posterior, que no nosso entender é uma herniação do terceiro ventrículo em função da dilatação ventricular, e esse paciente teve um trauma leve, 3 meses depois que colocou a válvula, e evoluiu com hematoma subdural, subagudo, por assim dizer. E agora, o que fazer com esse paciente? Pessoal, vamos voltar também. Tira o shunt, faz terceiro ventriculostomia, drena o hematoma, coloca uma derivação ventricular externa ou faz tudo. Quer comentar, Paulo? Enquanto o pessoal vota? Uma complicação clássica da válvula, né? Um hematoma subdural, descrito e conhecido. Existe aí um protocolo bem conhecido de tratamento disso, um algoritmo, mas a gente pode aqui pensar como o Belas explicou e a gente discutiu lá no tumor, ou seja, volta à origem, pensa em que era a hidrocefalia, né? Bom, para não atrapalhar a votação aí, mas já sugerindo, quer dizer, se você tem um subdural que está sintomático, você tem que drenar. E como evitar que vai refazer esse subdural? Você teria que, de alguma forma, mexer no sistema de derivação. Então, a gente poderia tentar reverter esse sistema de derivação que já causou uma hiperdrenagem, também com todo um monitoramento para uma terceira ventriculostomia, já que foi a primeira indicação, certo? Numa dificuldade de fazer isso, se você não tem como fazer, se você não tem técnica e habilidade para fazer, drenar o hematoma e mudar a pressão da válvula ou colocar uma válvula que também tenha menor chance de fazer a derivação, a complicação do subdural, né? Tá bom. Será que já saiu nosso resultado da nossa estatística? Então, Patrícia, conta para mim o que fizeram. 28% hematoma, dilatação do hematoma. Em seguida, terceiro VTE, terceiro VTE, a outra 11% remoção do shunt e 42% fariam todas as anteriores. Então, isso é interessante. A maioria faria o que eu fiz, todas as anteriores. Tira o shunt, faz terceira ventriculostomia, drena o hematoma e coloca primeiro numa derivação ventricular externa. Então, foi o que nós fizemos, nós exteriorizamos a válvula, fechamos a válvula, drenamos o hematoma, dilatou um pouco o ventrículo, fizeram uma terceira ventriculostomia e tiramos a válvula. E quando nós tiramos a válvula, o que aconteceu? Sangrou. E agora, o que fazer? Hein, Belas? Bem, a primeira coisa que eu faria era devolver para o professor Sérgio essa doença. Muito obrigado, né? Eu que fiz sangrar, eu que arranquei essa válvula. Depois que tirar a válvula sempre é um problema que pode sangrar, né? Bem, isso é uma complicação, né, professor? Bastante frequente, temerária, né? E isso a gente... quem lida com válvula com muita frequência sabe que quando você puxa uma válvula que foi colocada há muito tempo ou por outra pessoa, né, vamos dizer assim, a chance de sangramento é bastante alta e acaba que é uma coisa que você vai casar com esse doente, vai ficar pro resto da vida, né? Se ele não dilatar tanto, se ele mais ou menos não ultrapassar essa dilatação, se esse sangramento ficar bastante controlado ali por trás, eventualmente não fazer nada é uma opção. Tá. Bom, nós estamos, Bela, bastante adiantado no tempo, então eu vou concluir esse caso. Tá? O que nós fizemos? Tá? Nós fizemos um estudo de fluxo e nós vimos que, apesar do sangramento, o fluxo estava patente.
não fizemos nada com o paciente, 1 mês de follow-up, ele ficou bem, 6 meses, desapareceu todo o hematoma. Só que chama atenção que o hematoma foi para aquela cavidade que depois desapareceu. Pessoal, nós tínhamos mais 2 casos para discutir com vocês, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Vamos passar em frente esses casos, tá? Vamos já praticamente nos despedir de vocês, né? Nos despedir dizendo que existem várias válvulas, muito nós ainda temos que trabalhar com essas válvulas, muito nós temos que aprender com elas, tá? O fato de nós termos um número enorme de válvulas não significa que uma é melhor que a outra. Eu acho que os casos devam ser individualizados e cada paciente merece um tratamento adequado. O importante é que nós, neurocirurgiões pediátricos, que mexem muito mais com essas crianças, tá? Tem que estar conhecendo todas essas possibilidades, conhecendo todos os sistemas de válvula, os sistemas de endoscopia, fazendo endoscopias em espaços bastante reduzidos. E, para finalizar, então, gostaria de agradecer a você, nosso neuronauta, que nos prestigiou nesse diálogo virtual, nessa nossa pandemia. Agradecer à Esculap Academia, que nos proporcionou estarmos juntos hoje à noite, a doutora Patrícia, aqui me assessorando do meu lado. Muito obrigado, Patrícia, que não apareceu. Ao doutor Belas, doutor Paulo Ronaldo, toda a equipe da Esculap, pelo apoio que tem nos dado, e convidar a vocês para uma próxima web seminar, um próximo diálogo virtual, assim que nós tivermos outra oportunidade. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Em nome da Bebrão e da Academia Esculap, agradeço aos senhores por compartilharem tanto conhecimento. Nossa live foi uma verdadeira aula de neurocirurgia. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer também a toda a nossa audiência. E se vocês gostaram, participem também do módulo 2, Desafios de Hidrocefalia no século XXI. Casos complicados tratados em adultos e crianças com neuroendoscópico MINOP. As inscrições já estão abertas através do QR Code publicado aqui ao lado. Basta escaneá-lo com sua câmera do celular e preencher seus dados para garantir a sua vaga. Mais uma vez, pedimos gentilmente que responda a uma rápida pesquisa de satisfação. Vale destacar que, em breve, disponibilizaremos a gravação desta live para todos os inscritos por e-mail e no canal da Bebrão no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima.